Hoje vamos entender por que a minissérie Chernobyl sucedeu ao contar a sua história escolhendo um tema que unia tudo. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Antes de tudo, precisamos entender a minissérie como um filme de várias horas. Aqui no caso de Chernobyl, um filme de 5 horas. E se você quiser entender mais sobre esses aspectos narrativos de séries e filmes, aproveita e se inscreve no canal que me ajuda muito e me segue nas redes sociais porque eu também tô sempre falando sobre isso por lá. No caso dessa minissérie, nós temos um evento histórico real de muita relevância que foi uma catástrofe. Quando a gente tem esse tipo de plot no qual a audiência já sabe o que vai acontecer, é interessante que a ficção faça uso de múltiplos pontos de vista, porque aí você, como narrador, consegue explorar os vários desdobramentos e várias camadas de um mesmo acontecimento. E se vamos focar em vários personagens e tramas diferentes, como é que a gente consegue unir isso tudo? Por meio da unidade temática. Toda vez que você quer explorar um evento com a pulverização do protagonismo, você consegue dar um senso de unidade ao produto fazendo uso de um tema. E qual é a unidade temática deste produto? A mentira. Vocês podem perceber que logo na primeira cena de Chernobyl esse tema já está escancarado. What is the cost of lies? E em todas as tramas de todos os personagens, a gente tem mentiras envolvidas ou pelo menos consequências delas. Mas por que escolher a mentira como tema para dar unidade a este produto e fazê-lo sob esta ótica? A gente podia falar dessa catástrofe pegando o lado político, pegando o lado psicológico, pegando o lado químico, por várias óticas. Mas foi justamente a corrente de mentiras que fez do acidente de Chernobyl. Em 2011, a gente teve o acidente de Fukushima, que teve escala 7 de acidente nuclear, o máximo que existe, e o mesmo de Chernobyl. Em Chernobyl, exatamente como é retratado na série, as autoridades optaram por não fazer nada de pronto. Eles preferiram mentir e enganar todo mundo, ao invés de assumir a cagada que tinha acontecido e salvar as pessoas o máximo que podiam. Em Fukushima, todo mundo logo soube. Teve um acidente, 200 mil pessoas foram evacuadas em poucos dias e vários alimentos foram suspensos, ou seja, tiveram muito menos mortes. Além de que várias autoridades internacionais se prontificaram a ajudar o Japão a evitar novas explosões e diminuir o fogo. Aí está a diferença entre mentir e assumir a verdade. E essa mentira começou por causa da Guerra Fria que estava acontecendo nesse momento. Como vocês perceberam na série, fica claro que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e essa nação não podia demonstrar fraqueza perante outras. Tanto que eles só falaram para as pessoas evacuarem de Pripyat quando a Suécia, não é tão perto assim da Ucrânia, detectou níveis de radiação no território dela. E vocês puderam perceber a dificuldade que todos os personagens tinham ao longo da série em falar a verdade. Tudo isso pelo bem do Estado, da nação. Então sim, eu acho que foi uma escolha muito acertada contar esse evento histórico e seus desdobramentos pelo viés da mentira. E se destaca muito o preço dessas mentiras, por isso que a gente vê tantas tramas diversas e tantos personagens diferentes. Se o acidente tivesse sido reconhecido na hora, o bombeiro Vasily não teria morrido dias depois e a esposa dele, a Lyudmila, eu não sei falar esse nome, não teria sofrido as consequências da radiação. Inclusive essa mulher existe, tá, galera? E ela tá viva até hoje. Outra trama interessante foi a do Pavel. Se tivessem assumido a verdade e ninguém tivesse sido enviado para matar cachorro, ele não estaria sofrendo aquele trauma emocional que ele estava sofrendo de ter que matar os bichinhos inocentes. Inclusive, eu acho que essa trama representa o trauma que todo mundo ficou. Não só o Pavel, mas que todo mundo ficou assustado, porque era exatamente isso, pessoas inocentes que são indefesas perante uma ameaça muito maior. Os cachorros indefesos perante um ser humano com uma arma. Nós versus a radiação. A gente teve também os 400 mineradores que foram enviados lá para cavar um buraco embaixo da usina. Ninguém falou explicitamente para eles o que ia acontecer. Isso porque se a União Soviética tivesse assumido o que aconteceu em Chernobyl, certamente vários países iriam se prontificar para oferecer tecnologia para que mão de obra humana não fosse utilizada. Até porque os países ao redor da Ucrânia se prejudicaram com a radiação de Chernobyl. Então não é só uma questão de compaixão com o país próximo, é uma questão de proteção própria mesmo. Mas como o RSS só podia contar com ela mesma e não tinha muita grana, tinha que usar a galera mesmo. Vamos matar um povo aí, dane-se, quem liga? Essa série é pesada, né? Eu tô meio séria no vídeo, assim, porque
É pesado esse tema, não é fácil não. Mas dentre todas as tramas, a que mais ganha destaque é a do Legasov. E com ele nós podemos ver claramente o dilema entre contar a verdade e mentir. Desde o início de quando ele tá naquela sala de reunião de frente pro Gorbachev, ele já precisa tomar a decisão de expor a gravidade ou só ficar ali de boa, quietinho. No. Pardon me? We can't adjourn. É porque falar a verdade aparentemente sai muito mais caro pro lado pessoal do que mentir. Mas é isso, aparentemente. Porque aqueles líderes de Estado estavam preocupados com as aparências. O Legasov, inclusive, tem uma jornada fenomenal durante os 5 episódios que culminam com ele contando a verdade ali na frente do júri. Mas enfim, tô reiterando essa questão da mentira pra falar mesmo da relevância desse tema e pra dizer como foi acertada a escolha da unidade. Porque realmente nos faz refletir de como a mentira pode custar caro pra vários aspectos de nossa vida. E aí eu quero também falar da escolha estrutural da série. Essa opção de ter um tema que conecta tudo, sem ter um objetivo a ser alcançado, está muito relacionado à narrativa moderna, que prefere muito mais expor uma situação do que fazer uma afirmação. Tanto que a série termina com uma pergunta, e somos nós, espectadores, que vamos decidir qual foi o custo real de Chernobyl. Inclusive, falando sobre objetivo e alvo, a série ainda assim implantou uma pergunta lá no primeiro episódio: como é que um reator KGB explode? So please tell me how an RBMK reactor core explodes. Teoricamente, essa pergunta deveria ter sido respondida no último episódio da série, e foi de fato. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies. Mas nós da audiência já sabíamos lá pelo 3º ou 4º episódio que havia algo de errado com a máquina. Isso quebra um pouco o suspense e enfraquece a pergunta. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com um pouco de preguiça ali, um pouco só, no 3º ou 4º episódio, porque justamente essa resposta já tinha sido meio que respondida, não tão claramente, mas já tinha dado a entender de que a máquina estava com algum problema. E como o 1º, o 2º e o 5º episódio são muito tensos, eu senti que tinha um jeito sim de deixar o 3º e o 4º tão tensos quanto pra gente conseguir manter essa tensão. Não tem problema ficar tenso durante esses 5 episódios, porque é uma minissérie, então é pra ser denso mesmo de uma tacada só. Mas ainda assim a série é fenomenal, isso é tipo preciosidade que eu tô mencionando aqui pra vocês. A série toda é maravilhosa, aspecto técnico assim impecável. Os atores, gente, eu amo o ator que fez o Legasov. Nossa, eu sou fãzaça dele desde Mad Men, quando ele fez o Lane Price. E eu acho que foi super relevante essa série sair agora, quando a gente tá vivendo todo esse momento de estar inserido em tanta mentira e tá tendo que lidar com uma situação política que não tá fácil, não só no Brasil, mas em vários países do exterior também. A gente tem o Brexit que tá acontecendo, enfim. Situações políticas tensas que fazem a gente parar pra ver como isso às vezes pode custar muitas vidas, né? Enfim, galera, é isso daí. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais sério por causa do tema dessa série também. Se você gostou, se inscreve no canal que me ajuda muito. Deixe seu gostei que também é muito legal. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Eu respondo todas as minhas mensagens pelo Instagram. Isso é verdade. Pode ir lá me fazer a dúvida que você tiver. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!